Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Toda semana, um jornalista convidado também está comigo aqui no estúdio participando do programa. Hoje é Jimmy Amora, sócio-diretor da agência Infra, multiplataforma de jornalismo focada no setor de infraestrutura. E o nosso entrevistado é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Militar da reserva, engenheiro civil, com MBA em gerenciamento de projetos, o ministro atuou em outros governos. Já foi diretor executivo e diretor-geral do DENIT na gestão Dilma Rousseff e secretário de coordenação do Programa de Parceria de Investimentos no governo Michel Temer. Ministro, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. A gente já está quase terminando o ano, então eu já começo perguntando, assim, pedindo para o senhor um balanço, de certa forma, deste ano, de 2020, para saber se a pandemia interferiu nos projetos da pasta e no orçamento diretamente, assim, teve que congelar projetos? Boa noite, Rosiane, boa noite, Jim, boa noite a todos. Não, ela não interferiu diretamente. Óbvio que ela impôs a nós um grande desafio e o primeiro deles era manter a logística funcionando. Observe que ia ser muito difícil a gente enfrentar uma pandemia, né, com toda a restrição que a situação impunha, com uma situação de desabastecimento, né? A gente potencializaria os efeitos negativos e foi uma determinação do presidente logo no começo que a gente atuasse para garantir a logística. E a gente conseguiu enfrentar a pandemia com postos abastecidos, com o gás de cozinha chegando na ponta, com os remédios chegando nas farmácias, com os EPIs chegando nas pontas para os profissionais de saúde e com alimentos chegando nos supermercados. Esse foi o primeiro grande desafio. Tomamos uma providência, né, uma decisão de não parar absolutamente nada no Ministério e isso permitiu que a gente chegasse agora no final do ano com aproximadamente 70 obras, mais de 70 obras entregues. A gente deve fechar o ano com perto de 85 obras entregues, uma forte execução orçamentária. Então, conseguimos realmente trabalhar bastante na provisão da infraestrutura, óbvio, com todas as cautelas. O uso do EPI já é frequente na construção civil, já faz parte da cultura da construção civil, então não era nenhum desafio o uso da máscara, da bota, da luva. Tomamos os cuidados de fazer a triagem na chegada dos canteiros, espaçamento no transporte, espaçamento nas áreas de refeitório. Então conseguimos tocar as obras sem problemas sanitários, sem problemas de poucos acometimentos, né, com a doença, sem óbitos e com alguns canteiros com muita gente trabalhando. E como um dos grandes objetivos nossos sempre foi a transferência maciça de ativos para a iniciativa privada, nós também não paramos a atividade de estruturação de projetos para concessão. Conseguimos estruturar uma quantidade muito grande. Hoje, esses projetos já estão em fase final de análise no TCU, que nos permite projetar um ano de 2021 com uma quantidade de leilões bastante grande de ativos de infraestrutura. Então, a gente já começa a ver que o ano de 2021 vai ser um ano muito positivo para o setor da infraestrutura, com muitos investimentos sendo contratados. Agora, do orçamento do ano que vem, bom, boa noite, ministro, eu queria saber do orçamento do ano que vem. Há uma perspectiva aí do orçamento, por causa dos problemas fiscais que temos, ser baixo, cerca de 30% do que era há alguns anos atrás. E eu queria saber como é que os preços dos insumos já estão subindo, principalmente na construção. Eu queria saber como é que vocês vão arrumar para que tenhamos estradas federais com uma boa qualidade para os motoristas, os caminhoneiros. Bom, é um desafio, realmente. Primeira coisa que há um alinhamento dentro do governo da importância dos pilares fiscais. Isso é uma coisa inabalável, realmente. Nós ganhamos muito com os pilares fiscais que foram estabelecidos e um grande pilar é o teto dos gastos. Então, a gente vai promover o nosso trabalho dentro do ambiente de respeito a esses pilares, notadamente o teto dos gastos. E aí, como é que a gente vai arrumar o dinheiro, né? Primeiro, com o apoio das bancadas federais. Então, observe que as bancadas federais hoje têm um instrumento poderoso, que são as emendas impositivas de bancada, é um valor bastante razoável por bancada. Estamos tentando fazer a sensibilização dos parlamentares, que têm sido sensíveis, foram este ano de 2020, né, na elaboração daquele orçamento de 2019. A gente conseguiu também corresponder, porque as entregas aconteceram, as emendas foram executadas, e continuar transferindo ativos para a iniciativa privada, porque cada vez que eu transfiro um ativo para a iniciativa privada, que eu faço uma concessão,
né, que eu passo alguma coisa para o privado administrar, eu tiro aquilo do orçamento. Então, é uma pressão a menos e começa a sobrar dinheiro para eu aplicar onde o privado não vai entrar, que são naquelas áreas mais deprimidas, mais distantes, mas que têm estrutura de relevância, sobretudo social, para ser executado. Agora, o senhor fala em 2 pontos, orçamento e emendas, para ressaltar aqui para o nosso público, as emendas parlamentares é aquele dinheiro que o deputado ou o senador destina para projetos que são na base eleitoral dele, aqueles projetos muitas vezes de infraestrutura mesmo, que, portanto, ele pode destinar para alguns desses projetos que estão sendo desenvolvidos na região dele. Qual tem sido essa receptividade? O senhor tem alguma estimativa percentual, por exemplo, de quantos por cento vai conseguir destinar de emendas parlamentares para poder complementar os valores nessas obras? Olha, a receptividade tem sido bastante grande, né? Os parlamentares têm demandas, trazem essas demandas, trazem consigo também o senso de urgência. Então, todo parlamentar traz para nós a necessidade da pavimentação daquele trecho de rodovia, ou de manutenção de uma rodovia que está ruim, ou aquela ponte que precisa ser feita. E, obviamente, a gente já passa para ele, olha, tudo bem, entendo que isso aqui é prioritário, está dentro da nossa hierarquização, a gente enxerga isso como muito importante, mas vai ser muito importante também que você nos ajude, né, aportando a sua emenda, né, alocando recursos para que a gente possa fazer essa obra. Ano passado, a gente conseguiu em torno de 26% do nosso orçamento, incrementar em 26% com recursos de emendas. E o que nós projetamos para esse ano, em função das características de 2021, é que a gente consiga avançar um pouquinho mais do que isso. Eu acho que a gente ainda vai conseguir um valor um pouco superior àquele que nós conseguimos no ano passado. E que obra? Chegaria a 50%? Não, mas eu acho que vai passar dos 30%. Passa de 30%. E quais obras? Tenho certeza que a 470 Santa Catarina vai receber, a 280 Santa Catarina, a 163 em Santa Catarina, a 116 Rio Grande do Sul, né, a 040 no Rio de Janeiro, a 493 Rio de Janeiro, a 153 em Tocantins e por aí vai. Assim, a 319 Amazonas. Né? Então, nós temos o contorno de Mestre Álvaro, né, na 101 Espírito Santo. Então, eu tenho certeza, e aí por aí vai, né, no Brasil inteiro nós vamos ter uma série de obras, as bancadas estão participando muito, é bonito de ver, e talvez seja uma parte da atuação parlamentar que a sociedade às vezes não perceba, mas que para nós é muito importante, vai agregar realmente recurso e possibilidade da gente levar a política pública lá na ponta da linha. Bom, ministro, falando da parte de rodovias, tem as rodovias que estão sob a concessão, sob a atuação do governo federal e tem as que estão sob pedágio. E há muita reclamação por parte da população de rodovias que estão cobrando pedágio e não estão prestando serviço. E por parte dos operadores dessas rodovias, alguns reclamam que os governos anteriores não cumpriram com suas partes, enfim. Como é que vocês estão encaminhando para solucionar esse problema e efetivamente exigir de quem está lá cobrando pedágio que faça as obras que estão previstas e prometidas? Olha, quando a gente chegou ano passado, a gente estabeleceu a atuação do Ministério em 4 pilares. O primeiro, a transferência de ativos para a iniciativa privada. O segundo, a resolução dos problemas do passado, e aí entram essas concessões. O terceiro, a conclusões de obras que estavam inacabadas. E o quarto, o fortalecimento institucional. O usuário tem toda a razão de ficar chateado. Existem rodovias realmente que o usuário paga pedágio e não sabe por que está pagando pedágio, ele não percebe a prestação do serviço. Muitas vezes porque a situação financeira daquela concessão já é muito ruim e isso se deve a uma modelagem equivocada que foi feita lá atrás, muitas vezes onde se descasou demanda com investimento, que é o principal erro que se pode cometer na modelagem de uma concessão. O que nos cabe agora? Tentar consertar isso. De que forma? Primeiro, pela via da relicitação, que é uma forma inteligente de tentar resolver o problema sem, levando em consideração as questões regulatórias, né? Sem nenhum cavalo de pau, sem mudar a regra do jogo. Por quê? Aquele concessionário que não tem mais condição de adimplir com as suas obrigações, ele sinaliza, olha, não consigo, estou endividado, a concessão não faz mais sentido. Ok, quer devolver a concessão, a gente estrutura um novo projeto,
Enquanto isso, ele está pelo menos fazendo a manutenção e a operação, prestando serviço mecânico, socorro mecânico, serviço de saúde, né? E fazendo a manutenção mínima, até que a gente coloque lá uma nova empresa e faça a substituição, então, de concessionário. Do contrário, se não houver essa sinalização, aí nós vamos ter que conduzir os processos de caducidade, que são os processos de extinção desses contratos, para que a gente possa, então, fazer uma nova licitação. O problema é que os processos de extinção eles são demorados, porque eles têm várias etapas, então fica muito mais rápido e não há solução de continuidade para o usuário se houver a relicitação, que é o caminho preferencial. Felizmente, boa parte das concessionárias já estão aderindo à relicitação. Isso vai permitir a gente equilibrar o nosso sistema e prover concessões melhores que vão realmente prestar o serviço para os cidadãos. Que rodovias, por exemplo, podem ser relicitadas? Eu não sei se ainda agora nesse fim de ano, mas para 2021. Olha, a gente já está estruturando a nova licitação da 040, né, que faz a ligação de Brasília até Juiz de Fora. Já estamos estruturando a relicitação da 163 Mato Grosso do Sul e estamos negociando a devolução da 060, que sai aqui do DF, pega, vai em direção a Goiânia, pega também o trecho da 262 em Minas Gerais, além do aeroporto de Viracopos e o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Esses são os ativos que estão já na mesa de negociação para a devolução, alguns já, inclusive, num processo bem mais adiantado, como o aeroporto de Viracopos, a 040 e o de São Gonçalo do Amarante. Na 163 Mato Grosso, é muito possível que a gente construa uma solução privada em breve, ou seja, uma transferência de ativo para um novo concessionário, que aí vai herdar, vai assumir aquele contrato lá de trás, mas vai ter um tempo para realizar os investimentos que deixaram de ser feitos, também uma boa medida para o usuário. Nosso objetivo é não deixar o usuário desassistido. Qual vai ser o impacto disso no preço do pedágio nessas regiões? Olha, a gente precisa construir uma boa equação, porque quando se fala numa concessão, todo mundo quer muito investimento. Olha, eu quero duplicação, olha, eu queria aquela ponte, aquele viaduto, eu quero passarela. E, obviamente, quanto mais coisa a gente bota dentro da concessão, mais alto o pedágio fica, porque é o pedágio que vai remunerar esse investimento todo. Então, às vezes, são objetivos quase que inconciliáveis. O que nós temos que fazer? Atingir um equilíbrio. Qual é a tarifa justa para oferecer aquele serviço que é necessário? As novas concessões vão trazer rodovias mais seguras, primeira coisa. O impacto na segurança vai ser muito maior, porque a gente vai trazer o que tem de melhor em termos de estruturação de operação, metodologia de classificação de segurança, a mesma que existe no exterior. Então, as nossas rodovias vão ter o mesmo sistema de classificação de segurança que as rodovias estrangeiras. Sistema de detecção de incidentes, câmeras inteligentes, né, que vão estar interconectadas com os órgãos de segurança, iluminação de LED, enfim. Além dos investimentos em duplicação, terceira faixa, né, faixas adicionais. Então, é um benefício bastante grande e a gente está tentando equilibrar isso com tarifas que sejam palatáveis. Posso citar um exemplo interessante que é o da nova Dutra. A gente vai colocar na Dutra mais de 15 bilhões de investimentos, vamos ter a nova descida da Serra das Araras, 4 faixas para subir, 4 faixas para descer, iluminação de LED de ponta a ponta, muita terceira, quarta faixa já no Vale do Paraíba também. Então, tem uma série de melhorias que estão sendo agregadas. E estamos agregando a Rio Santos, né, com a duplicação até Angra dos Reis, melhorias até Ubatuba. E para o usuário que sai do Rio de Janeiro e chega a São Paulo, a tarifa vai ficar, no mínimo, 20% mais barata. Esse é o valor de face para leilão. Agora, esse desconto pode chegar até 35%, dependendo do resultado do leilão. Então, a gente pode ter o usuário saindo do Rio para São Paulo com uma rodovia muito mais moderna, pagando 35% a menos do que paga hoje. No caso da Dutra, houve uma polêmica no ano passado, quando foi colocada em audiência pública, que era sobre o pedagiamento na região metropolitana de São Paulo. Queria que o senhor explicasse a forma como os senhores encontraram para fazer as ampliações lá e fazer uma cobrança de pedágio específica, que vai ser só para alguns tipos de usuários. O que está se fazendo lá, está se construindo uma via expressa
na chegada a São Paulo, na região de Guarulhos, em que o usuário vai ter a opção de trafegar pelas vias marginais, que vão ter a capacidade aumentada, mas então isso por si só vai trazer uma economia de tempo de viagem para ele, mas se ele quiser andar na Via Expressa e vamos dizer, economizar mais tempo ainda, ele vai perceber, né, ele vai conhecer um sistema novo que é o do Free Flow, ou seja, ele vai pagar por quilômetro rodado e não vai ter mais aquela cobrança na cabine. Isso aí vai dar para percorrer a Via Expressa toda R$1 e pouco, sendo que os usuários que já vêm da rodovia não vão pagar porque, enfim, eles já pagaram tarifa. Então está uma forma muito equilibrada de fazer essa cobrança nessa Via Expressa, e essa região da chegada em São Paulo vai receber, só ali na região de Guarulhos, mais de R$1 bilhão de investimento. Então, o tempo de viagem economizado estimado é bastante grande em relação ao que tem hoje, então a gente vai ter uma fluidez muito maior com uma tarifa extremamente barata, extremamente justa. Redução dos valores de pedágio era um dos pontos ali da pauta dos caminhoneiros, que a gente sabe que tem vários outros, entre ele a discussão ampla sobre a tabela de frete. Para onde caminha esse debate da tabela de frete? O senhor já tinha falado sobre que chegaria um momento que isso não seria mais necessário. Chegou esse momento, ministro? Eu entendo que hoje há uma maturidade muito grande dos caminhoneiros, né, que é um profissional super importante para o Brasil, que a tabela talvez não tenha trazido os benefícios que eles esperavam lá atrás. Isso porque existe um regime de concorrência no mercado, né? Existem várias empresas de transporte que têm frota, que conseguem operar com margens diferentes, às vezes sendo mais competitivos. Então, existe já uma percepção que talvez a tabela não tenha surtido os efeitos. Outra percepção que ele já tem é que é importante que o Brasil volte a crescer, porque isso vai recuperar a demanda e a demanda vai puxar o preço, vai trazer um preço melhor para o frete. Agora, da nossa parte, o que nós temos que fazer neste momento? Melhorar a qualidade de vida do caminhoneiro. Nós estamos estamos estruturando, primeiro, os postos de parada e descanso. Então, as concessões agora, a partir já da concessão da BR-153, que sai de Goiás e vai até a Aliança do Tocantins, já vão contar com postos de parada e descanso operados pelo concessionário, local para repouso, para prestação de alguns serviços, seguro, cercado, iluminado. A segunda questão, nós vamos estruturar um programa no Ministério de recepção aos caminhoneiros nos portos, para que o caminhoneiro tenha mais conforto e mais qualidade de vida com a família na chegada dos portos, que é um problema grave hoje e tende a aumentar com o aumento de movimento nesses portos. Uma outra questão é a revisão das normas de pesagem, que é uma demanda frequente. Então, a gente deve estabelecer uma nova regra de pesagem, a gente está fazendo isso com base em estudo técnico, vendo como é que se comportam os ciclos de manutenção, liberando caminhões até um determinado peso da pesagem por eixo. Para esses caminhões a gente vai fazer só o peso bruto total e aumentando a tolerância de peso por eixo. Nós vamos criar o documento de transporte eletrônico, isso aí vai representar uma grande simplificação, onde a gente unifica 12, 13, 15 documentos de transporte num único documento, e esse documento de transporte eletrônico ele vai ajudar a bancarizar o caminhoneiro. Então, ele vai dar acesso ao capital de giro, que é uma coisa que ele não tem hoje, né? Porque ele se transforma num recebível. E isso elimina também, pela facilidade de emissão, a necessidade de uma série de intermediários que atuam no sistema. E quanto mais intermediários eu tenho, parte da renda vai ficando. Então, o Brasil hoje tem uma situação onde o embarcador paga muito caro pelo frete e o caminhoneiro recebe muito pouco. Ora, se o embarcador paga muito e o caminhoneiro recebe pouco, o dinheiro está se perdendo no meio do caminho, muito em função da atuação desses atravessadores, né, que atuam aí no sistema de transportes. É uma coisa que vai cada vez ser melhorada, né, com o incremento da tecnologia de informação e principalmente com o advento do documento de transporte eletrônico. O Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e eu volto já já.
Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição eu entrevisto o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. E aqui no estúdio comigo está o jornalista Jimmy Amora, diretor, fundador da agência Infra. Ministra, a mais recente debate nesse setor dos caminhoneiros é em relação ao projeto do BR do Mar, que é um projeto de tentar ampliar a navegação de cabotagem com navios aqui do Brasil. Os caminhoneiros estão preocupados em perder carga para os navios, e aí eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco esse projeto e se efetivamente haverá perdas para essa categoria. Não, não haverá perdas, haverá mudança de tipo de transporte, né? Observe que nós temos muito poucas embarcações operando na costa brasileira com a cabotagem. Então, o projeto ele traz regras diferentes de afretamento de embarcações justamente para que a gente possa aumentar a quantidade de embarcações operando na costa. Agora, esse aumento não é nada em relação ao total de carga que nós temos sendo movimentado no Brasil todos os anos. E uma coisa que tem que ficar clara é que o navio não para na porta da indústria, não para na porta da fazenda. Então, se 18 mil contêineres vão embarcar no navio, 18 mil contêineres têm que chegar no porto, 18 mil contêineres têm que sair do porto. E eles vão chegar no porto e vão sair do porto, na maioria das vezes, de caminhão. Então, nós vamos aumentar, na verdade, fluxos de curta distância, que são justamente os fluxos onde o caminhoneiro ganha mais por quilômetro rodado, descansa, dorme em casa, fica mais perto da família, desgasta menos equipamento e, portanto, tem maior receita. Vários fluxos de exportação e fluxos intrarregionais não vão sofrer qualquer alteração com o incremento da quantidade de embarcações navegando na costa. Então, se a gente pensa que vai aumentar em 40% as embarcações em operação na costa brasileira, ou vamos sair de 1.200.000 teus para 2 milhões de teus, ou seja, vamos transportar 800 mil contêineres a mais, isso em termos de volume de transporte é nada perto do que o Brasil transporta. Então, vai ser quase que imperceptível para o caminhoneiro. Na verdade, aqueles que operam no porto vão trabalhar ainda mais. É chiadeira, ministro, desnecessária, então? Não, eu acho que é um pouco de desconhecimento do que está no projeto e, obviamente, alguém, assim, às vezes tenta usar a categoria porque é contra o projeto. Então, é uma coisa que a gente combate com informação. Vamos procurar dar o máximo de informação acerca do projeto para que todos tenham a compreensão de como que funciona, para ter essa tranquilidade. Nós estamos absolutamente tranquilos e não proporíamos um projeto que vá prejudicar, por exemplo, a categoria que é importante para nós. Ainda nesse ponto, ministro, vou abordar mais uma questão, porque tem esse temor e essa reclamação da base dos caminhoneiros, mas dentro da área de portos mesmo, os sindicatos também fazem reclamação de que o foco estaria sendo muito dado para a quantidade de embarcações. De que forma vocês vão equacionar isso? Observe que a gente colocou um projeto para debate no Congresso Nacional. Isso é um gesto muito importante. Nós podíamos ter lançado uma medida provisória, não lançamos justamente para que houvesse a possibilidade do aperfeiçoamento, aliás, que sempre há, inclusive nas medidas provisórias. Só que quando vem a medida provisória, a eficácia é imediata. Segundo, o projeto foi muito debatido com o setor ao longo desses últimos 2 anos. Então, a gente consultou os usuários de transporte, a gente consultou a Marinha do Brasil, o Ministério da Economia, para tentar achar a melhor equação possível, o melhor produto possível. E, obviamente, esses projetos sempre estão abertos ao debate e ao aperfeiçoamento, né? Até porque ninguém é dono da verdade. O que o projeto está fazendo? Fica mais fácil criar uma empresa brasileira de navegação. Essa empresa brasileira de navegação pode ser criada a partir de um contrato de afretamento. Não vai ser mais necessário ter uma embarcação própria. Segundo, nós vamos ter uma flexibilidade maior de fazer o afretamento a casco nu. E também nós vamos ter mais hipóteses de afretamento a tempo. Temos regras de utilização do fundo da Marinha Mercante por empresas estrangeiras, inclusive, que vão fazer docagem em estaleiras nacionais, preservando o emprego aqui no Brasil.
estão revocacionando a indústria naval brasileira. Indústria naval essa que está sendo preservada onde ela é mais eficiente, que é o caso do apoio marítimo, da navegação interior, do apoio portuário. Então, o projeto de cabotagem não trata desses segmentos de transporte. Então, eu percebo que, assim, e além de tudo, o projeto ele tem uma certa blindagem a flutuações no mercado, ou seja, variações do frete internacional que poderiam provocar um êxodo de embarcações da costa brasileira para atender outros mercados. Então, entendo que é um projeto muito equilibrado, foi extremamente debatido, que conta com o apoio da maioria dos usuários. Obviamente, consenso é difícil de se estabelecer, mas é um projeto que tem muitas virtudes e, obviamente, sempre haverá espaço para contribuições importantes, oportunas, que sejam feitas agora na tramitação no Congresso. E as mudanças na Câmara e no Senado, da presidência das duas casas, você acha que pode, de alguma maneira, interferir aí no andamento do projeto? Eu não creio, assim, porque no final das contas é uma pauta de Estado, né, que foi priorizada. Entendo que, independente do desfecho, esse projeto vai continuar com essa chancela de prioridade. É uma prioridade para o governo do presidente Bolsonaro e vai continuar assim. Quando o senhor falou sobre redução do valor de frete, que até o senhor observou antes, para quem paga o frete é muito caro, no caso dos caminhoneiros, para quem recebe é pouco. Neste caso da BR do Mar, qual a estimativa do senhor de redução de preço de frete para quem paga? Olha, é difícil estimar hoje quanto é que vai ser a redução de frete. Nós estamos atuando em várias frentes. Observe que o BR do Mar é uma frente de estímulo à cabotagem para aumentar a participação da cabotagem na matriz de transportes. Existe a frente do setor ferroviário, que é outra frente importante. Com os investimentos que estão sendo projetados, que estão sendo desenhados e começam a tomar curso, a previsão é que a gente consiga dobrar a participação do modo ferroviário na matriz até 2028. O que nós estamos fazendo no final das contas? Oferecendo mais oferta. Quando eu tiver mais oferta de transporte, eu tenho mais competição entre os modos, mais competição entre as opções, o frete vai cair. Então, nós estamos caminhando a passos largos para diminuir o custo do Brasil e acabar com aquela máxima, né, de ser eficiente da porteira para dentro e não ser eficiente da porteira para fora. Isso impacta diretamente em competitividade no país, mas a gente vai falar sobre este tema daqui a pouquinho, ministro, porque o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e eu volto já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição eu entrevisto o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, a gente encerrou o bloco anterior falando de competitividade, assim, anunciando que ia falar de competitividade, porque uma das grandes reclamações, tanto dos empresários como dos investidores externos, quando vem para cá, é a questão de que tem muita burocracia no Brasil e falta infraestrutura. Isso diminui a competitividade. Quando que vai ser possível? Já que a gente está falando, pensando em futuro, quando vai ser possível dizer assim, pronto, esse não é mais o problema da competitividade, existe infraestrutura de fato no país? Nós vamos caminhar a passos largos para isso. Não é por acaso que o governo do presidente Bolsonaro trouxe uma secretaria especial dedicada à questão da desburocratização e da competitividade. Observe que, no nosso caso, na área de infraestrutura, a gente está atuando de várias formas. A primeira é a melhoria da qualidade da infraestrutura em si, a disponibilização de oferta, a competição entre os modos de transporte e o reequilíbrio da matriz. Então, isso vai fazer com que o preço do transporte diminua. O frete agrícola caiu no ano de 2020, que é algo digno de registro, então já é uma vitória. Agora, por outro lado, a gente tem que resolver também o problema da burocracia, né? O documento de transporte eletrônico vai ser um fator importante, que a gente unifica vários documentos num único documento de transportes. Mas esse é o primeiro passo. Amanhã a gente vai unificar isso também com a informação fiscal e aí começa a ficar mais fácil. Com isso vai ser possível, por exemplo, o caminhoneiro está andando numa rodovia, ele vai ter um pórtico que vai adquirir a informação da placa dele ou de um tag. A gente, com essa informação, já vai saber a origem, o destino, a carga que ele está transportando, a situação fiscal. Com isso, a gente elimina a necessidade, por exemplo, de parar no posto fiscal,
que é a coisa mais atrasada do que parar na fronteira de um estado para outro, num posto fiscal para carimbar uma nota, a essa altura do campeonato, em pleno século XXI. Em média, os caminhoneiros perdem 6 horas de tempo de viagem parados em postos fiscais estaduais, coisa que a tecnologia de informação supre. Ele vai ter a pesagem em movimento no próprio pavimento e a gente já vai conseguir fazer o agendamento portuário automático. Isso é sonho? Não. É uma tecnologia que já está sendo testada hoje no estado do Espírito Santo. Mas quando? Para países? A gente tem que agora ir expandindo aos poucos para todas as unidades da federação. Isso pode ser feito em alguns anos, isso está operacional no Brasil inteiro. E à medida que a gente vai ganhando confiança na tecnologia, isso vai suprimindo os postos fiscais, vai suprimindo as balanças. E essa supressão vai começar agora, já no governo do presidente Bolsonaro. Mas, desculpa, Jimmy, só para eu insistir nessa primeira pergunta, assim, dá para dar um prazo? O senhor acredita que o Brasil vai ter infraestrutura suficiente, assim, nessa questão de rodovias, portos, aeroportos, para dizer, não é problema de infraestrutura, é questão da competitividade mais? Isso o quê? Décadas? Não acredito em décadas, né? Eu acredito que em 8, 10 anos a gente vai ter uma infraestrutura completamente diferente da infraestrutura que nós temos hoje. A transformação vai ser muito grande com o que está sendo plantado agora, né? E é uma corrida de bastão. Vamos correr o melhor que pode, vamos passar o bastão numa situação muito melhor do que a que nós recebemos. Houve no início do governo Bolsonaro uma grande esperança de que várias legislações pudessem ser alteradas, modificadas, entre elas, por exemplo, a lei ambiental. Mas isso não andou muito no Congresso. Como é que o senhor acha que isso pode avançar para que haja segurança para os investimentos? Olha, eu entendo que está andando. Tem uma agenda de reformas muito grande. Se a gente parar para pensar, talvez a gente nunca tenha visto, nesses últimos anos, na história mais recente, um Congresso, uma legislatura tão propensa à reforma, enfrentando temas importantes. O Congresso aprovou a reforma da Previdência. O Congresso aprovou a Lei das Agências. A Lei das Agências é fundamental para a percepção de segurança jurídica, principalmente num cenário onde muitos ativos irão para a iniciativa privada e o Estado vai ter um papel cada vez mais regulador. Então, a gente precisa de agências mais fortes e a Lei das Agências concorre para isso. O Congresso aprovou a Lei do Saneamento, o marco do saneamento, que há muito vinha sendo discutido. Foi uma vitória importante e que abre a porta para investimentos maciços no setor de saneamento básico. Inclusive, os primeiros leilões já começaram a acontecer. Houve sucesso no leilão da concessão de serviço de água e esgoto da região metropolitana de Maceió, sucesso no leilão de Cariacica, e a gente pode projetar um despejo de centenas de bilhões de reais no sistema de saneamento, que no curto prazo vai mexer com o setor da construção civil e no médio e longo prazo vai descomprimir o serviço de saúde. O PL do gás, o projeto de lei do gás, o choque do gás barato, está avançando também a passos largos. Nós vamos ter uma nova modalidade, né, de exploração dos gasodutos, a quebra do monopólio dos estados, e isso vai também trazer investimentos. Vai avançar a discussão do regime de partilha versus regime de concessão no setor de óleo e gás. Então, todos esses marcos que vão sendo agregados vão trazendo segurança jurídica para algum setor, sobretudo da infraestrutura. E isso vai ser uma alavanca para a chegada de investimento. Outro ponto que os investidores externos têm feito muito questionamento, eu gostaria de saber o que é que eles perguntam ao senhor diretamente, é a questão ambiental sobre preservação da Amazônia e a descarbonização. O que é que mais os investidores perguntam para o senhor, ministro? Os investidores têm uma pauta de riscos, né? E eles nos, obviamente, externam, né, quais são as suas preocupações. Alguns riscos estão esmaecendo, estão sumindo, por exemplo. Havia uma preocupação com a legislação trabalhista no Brasil. Com a reforma trabalhista que foi aprovada há alguns anos atrás no governo do presidente Temer, isso saiu praticamente da pauta. O risco de câmbio era uma preocupação frequente. O projeto de lei que está no Congresso, que moderniza as operações de swap cambial, aliado à forma como nós estamos tratando o risco de câmbio dentro dos contratos, usando a outorga variável, tem atenuado esse risco. E a questão ambiental hoje é muito presente, né? As empresas têm uma preocupação muito grande com a questão imagem, com essa questão da sustentabilidade, e a gente está endereçando isso de que forma? Dentro da construção dos projetos. Os projetos hoje têm um olhar ambiental muito forte.
A gente fez parcerias com entidades internacionais respeitadas, fizemos parceria com a agência GIS da Alemanha, fizemos parceria com o Climate Bond Initiative. Eles estão olhando os nossos projetos justamente para promover a descarbonização, ver como é que vai funcionar o plantio compensatório, o respeito, né, a travessia de fauna, a recuperação de áreas degradadas, a limitação de transporte de combustível fóssil, para que esses projetos já nasçam com o selo verde. Isso vai nos permitir também acessar outros bolsos, vai acessar o mercado verde, o Green Finance, os Green Bonds. Então a gente vai dar um passo grande e estamos respondendo a essa preocupação. Os projetos nascem com essa preocupação de sustentabilidade, tem balanço ambiental positivo e estão sendo estruturados de forma a responder essas angústias, né? Nós estamos muito atentos a isso, até porque os padrões ambientais vão ditar os fluxos financeiros e isso é inescapável. O senhor acha que está conseguindo convencer o investidor externo com essa narrativa? Tenho certeza que sim, a gente vai ver isso no sucesso dos leilões que virão. O ano de 2021 vai ser um ano com muitos leilões de infraestrutura e eu tenho certeza que esses leilões serão todos bem-sucedidos, em função da forma como a gente está apresentando esses projetos e da forma como a gente está estruturando. Eu diria que hoje o Brasil tem uma das estruturações de projeto mais sofisticadas do mundo e a gente consegue entregar aquilo que o investidor espera em termos de ambiente, em termos de possibilidade de crescimento e de retorno, para corresponder aí às suas expectativas. Quanto que resultados mais efetivos no combate ao desmatamento e aos incêndios florestais pode ajudar nisso? Está sendo já um esforço, e observe que tem o vice-presidente da República liderando esse esforço para justamente reduzir o desmatamento ilegal, para combater os ilícitos na área ambiental. Existe todo um esforço de regularização fundiária, existe um esforço de privatização de parques, trazer iniciativa privada para ajudar a cuidar dessas áreas mais sensíveis. E a gente precisa conhecer os bons exemplos. Muita gente fala de Amazônia sem conhecer a Amazônia. Nós temos, por exemplo, a área da Bacia Petrolífera de Urucu, que é um exemplo de exploração de petróleo e gás natural com sustentabilidade. Nós temos poucos poços cercados de verde, né? Só aquela clareira onde tem o poço, tudo preservado no entorno, uma unidade de produção de gás natural e todo o transporte dutoviário. Então, é um exemplo para o mundo. A exploração de minério de ferro nos Carajás, com a estrada de ferro que leva o minério produzido para o porto de Itaqui, que circunda a Floresta Nacional dos Carajás, que é uma área absolutamente preservada. Então, nós temos total condição de dar boas demonstrações, melhorar a performance, sem dúvida, e mostrar para o mundo. Melhorar os números, claro, sem dúvida. Os números de incêndios e desmatamento. Sem dúvida. Mas o senhor sente essa resistência em algum momento? Por exemplo, no comércio, na área de comércio mesmo, a gente vê várias situações até de retaliação, boicote a produtos brasileiros por causa da política ambiental no Brasil. A gente vê muito desse tipo de situação, principalmente uma pressão muito grande na Europa e uma expectativa de que isso aumente também nos Estados Unidos. No caso desses investidores que vêm para grandes projetos aqui, para concessões, o senhor sente também essa pressão? Não, eu sinto preocupação com essa questão, mas quando eles percebem o nosso nível de dedicação, de profissionalismo na estruturação ambiental dos projetos, essa preocupação imediatamente é atenuada. Então, o que eles estão procurando? O investidor está numa postura mais cautelosa. Ele está procurando contratos que tenham estabilidade, mercados que tenham potencial de crescimento e boas taxas de retorno. E tudo isso nós temos por oferecer. A estruturação é muito sofisticada e equilibrada na distribuição de riscos e a questão da sustentabilidade está sendo incorporada no desenvolvimento de projetos como nunca foi antes, né, com muito profissionalismo, até porque a gente quer que os nossos projetos sejam referência e atinjam, né, esse mercado verde, que é acessar, no final das contas, outro bolso, outra forma, outra fonte de financiamento. Então, eu vejo o investidor muito seguro com relação a isso, por isso, nosso otimismo com relação aos leilões. Agora, é claro, há um dever de casa para ser feito? Por outro lado, nós temos que perceber também o quanto disso é guerra comercial.
Observe que a gente está ficando cada vez mais competitivo e a nossa entrada em determinados mercados assusta alguns países. E isso tem que ficar muito claro. Um pouco dessa questão ambiental tem a ver com a guerra comercial que nós estamos vivendo. Por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia é um acordo muito interessante para o Brasil. É um acordo ruim para alguns países produtores de produtos agrícolas lá na Europa. Ministro, a gente vai continuar essa conversa, mas é no próximo bloco. O Poder em Foco vai fazer mais um breve intervalo e eu volto já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. E aqui no estúdio comigo está o jornalista Jimmy Amora, diretor, fundador da agência Infra. Ministro, o que é que o senhor vai conseguir nessa sua gestão entregar mais? A finalização de obras que estavam inacabadas ou projetos novos? Finalização de obras inacabadas, sem sombra de dúvida. Tinha uma quantidade muito grande de obras inacabadas pelo Brasil, obras importantes, algumas até em fases iniciais, que a gente tomou como objetivo. Então, foi o terceiro pilar de atuação que a gente elegeu. E no ambiente de pouco recurso, o contrato com fracasso é a pulverização. Se eu pulverizar muito, eu abro várias frentes e não termino nada. Então, o segredo do sucesso é o foco. Então, nós vamos focar em obras que sejam relevantes do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, que conversem com infraestruturas que vão ser transferidas para a iniciativa privada ou que sejam importantes de fato para a produção ou para a integração nacional, sejam importantes para a sociedade. Então, esse vai ser o grande foco de atuação. Alguma obra ou outra nós vamos iniciar, mas o grande foco é concluir aquilo que está em andamento. Números, eu adoro os números. Olha, é difícil estimar. Assim, a gente vai chegar no final deste ano com 85 obras concluídas. Eu acho que a gente deve chegar no ano que vem com igual número de obras, com uma execução aí também bastante forte de orçamento, na casa dos 8, 9 bi. Eu sei que o Jimmy está ali ansioso para fazer uma pergunta e que é extremamente importante, mas ainda dessa questão de obras, termina entrando uma discussão política. Ah, mas aí o governo fica só concluindo obras do passado. Politicamente isso é bom, ministro? Eu acho que socialmente é bom. Acho que como brasileiro eu gostaria de ver obras sendo acabadas, Imagina a gente deixar uma obra inacabada porque não foi esse governo que começou. Nós temos que perceber que a infraestrutura é uma questão de Estado. E o presidente Bolsonaro sempre encarou a infraestrutura dessa forma desde o início, já na montagem da equipe. E permitindo a continuidade, a manutenção dos projetos que estavam em andamento. Esse é o segredo de sucesso e só assim a gente vai ter uma infraestrutura desenvolvida em alguns anos. É uma questão que começou a ficar latente recentemente com a mudança que o governo fez no mercado de ônibus interestaduais. O governo está defendendo uma mudança que já foi feita, que é um projeto que torna mais fácil a autorização das empresas para ter mais empresas, mas há resistências no parlamento a esse projeto que diz que isso pode concentrar o mercado, aumentar preços. Eu queria que o senhor explicasse a posição do governo nesse tema. A posição do governo é a posição de abertura do mercado, porque a abertura do mercado vai proporcionar mais municípios sendo atendidos, vai reduzir a burocracia, vai dar velocidade ao atendimento de novas rotas, vai proporcionar a competição e a redução das tarifas. Observe que essa mudança foi feita pelo próprio parlamento em 2014. Antes nós tínhamos um regime de permissão, as licitações eram obrigatórias e se migrou para um regime de autorização, que por sinal é uma tendência. Nós estamos discutindo autorização para o setor de gás, nós estamos discutindo a autorização para o setor de ferrovias, já temos autorização para o setor portuário, já temos autorização nos aeródromos. Então, já temos uma série de setores da infraestrutura, telecomunicações, energia elétrica, com autorizações. Observe qual a dificuldade de fazer uma licitação, por exemplo, para atender municípios. Quantos mercados eu posso prever? Ora, se
eu tenho no Brasil 5.570 municípios e uma ligação AB a um mercado, eu tenho 15 milhões, mais de 15 milhões de mercados possíveis. Como é que você estrutura uma licitação para isso? Tanto é verdade que, no tempo de vigência da Lei 10.233, e ela foi modificada em 2014, nunca houve uma licitação de linha de ônibus. As linhas que operam hoje operavam por permissões que eram precárias, e essas permissões foram transformadas em autorizações. Mas não há risco de regiões menos populosas ficarem sem atendimento? Não, na verdade, observe, quem opera hoje é porque viu ali alguma atratividade para operar, porque ninguém é obrigado a operar linha nenhuma. A gente não faz operação de mercado condicionado. Você só ganha este mercado se operar aquele também. Não existe. As empresas têm liberdade para qualquer momento deixar de operar mercados. O efeito é o contrário. Algumas empresas estão fazendo prospecção de mercados e desde que a gente começou a operar com esse regime de autorização de forma mais livre, 600 novos municípios, mais 600 municípios, tiveram acesso a um serviço de ônibus que não tinham anteriormente. E o efeito que a gente está observando já é redução de tarifa. E segurança? A questão da segurança, como é que fica? A gente estabelece os requisitos de segurança, porque quando a gente vai dar uma autorização, eu vou verificar se regularidade fiscal da empresa, idade de frota, capacidade de treinamento dos motoristas, existência de pontos de apoio para substituição de motoristas em viagens que são mais longas. Então, de forma nenhuma, a segurança vai ser negligenciada. Pensar 2021, ministro, o que é que realmente vai ter de leilão para o próximo ano? Nós vamos ter uns leilões bem interessantes, né? Nós vamos ter o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, de Caetité até Ilhéus. Nós vamos ter o leilão da Ferrogrão. Nós vamos ter 22 aeroportos em 3 blocos, o Bloco Norte, o Bloco Central e o Bloco Sul. Nós vamos ter o leilão da Nova Dutra, o leilão de todas as rodovias do Paraná, o Anel de Integração do Paraná, o leilão da 163 Pará, aquela que a gente acabou, depois de 47 anos de obra, já vai passar para iniciativa privada. O leilão da 153, né, ligando Goiás ao estado de Tocantins. Então vai ter muita coisa interessante para vir. E a primeira privatização portuária, que vai ser a desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo. E quanto que isso deve trazer de recursos, ministro? Olha, o nosso foco nunca foi e não será arrecadatório, né? Esse é um efeito subsidiário e é difícil de estimar porque depende muito da competição. O importante é que a gente vai contratar até o final de 2022 250 bilhões de reais em investimento. E isso é transformação. Ministro, a gente já está encerrando a entrevista, mas eu tenho que perguntar uma coisa para o senhor. O senhor é um ministro que recebe vários elogios na iniciativa privada, dentro do próprio governo também. O segredo disso é focar no técnico e não se meter com a política? Tem alguma relação? Eu acho que foco é fundamental. Primeiro, eu tenho que agradecer o presidente, porque foi muito corajoso e fez um rompimento que, sem dúvida nenhuma, já é um legado, né? Ele colocou técnicos nos ministérios técnicos e é necessário muita coragem para fazer esse rompimento. Diria que outro presidente eleito em 2018 não teria feito da mesma forma. E nos deu liberdade para montar os times. Nós botamos um craque em cada posição. Então, o meu time é muito bom, é muito competente, eles fazem tudo. Eu brinco lá no Ministério que eu sou o pinguim de Madagascar, sorri e acene, que eles fazem o resto, eles trabalham, eles dão solução para os problemas que são complexos. Por quê? Porque conhecem muito o setor. E o resto é foco. A gente estabeleceu uma linha de ação em 2019, as 4 metas, né, os 4 pilares de atuação e os projetos que a gente ia atacar. E nós estamos seguindo isso de forma muito rígida, a gente não tem desvio e é isso que nós vamos entregar no final de 22. O senhor que teve em outros governos, em uma palavra, o que é diferente no atual? Eu acho que o compromisso com o Brasil é diferente. A visão de futuro de país é completamente diferente. Eu acho que se tem um compromisso com o Estado que é muito genuíno, né? E se passa uma motivação para a equipe que eu ainda não tinha vivenciado. Ministro, muito obrigada pela entrevista
Eu agradeço aqui ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura. Agradeço também ao jornalista Jimmy Amora, sócio-diretor da agência Infra. E agradeço principalmente a você, telespectador, que nos assistiu até aqui, nos acompanhou aqui no programa. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui. Uma boa semana.